Boa noite, irmãos. Vamos nos conectar à nossa casa, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa, para que possamos compreender de maneira fácil a mensagem da doutrina desta noite. A mensagem de hoje está lá no capítulo 17, Sede perfeitos, mais precisamente na instrução dos Espíritos, no item 10, que fala do homem no mundo. Essa mensagem deixada no Evangelho, ela foi deixada por um Espírito protetor e foi codificada por Allan Kardec, para que nós possamos compreender e aplicar no nosso dia a dia. O objetivo dessa mensagem é descobrir qual comportamento é ideal para homens e mulheres no mundo em que vivemos e como podemos conviver com os prazeres e tentações terrenas sem deixar que a gente se envolva com isso. Inicia assim nos fala o Espírito Protetor. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as necessárias disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar em vossos corações. Então, nessa passagem, quando diz, elevai os vossos corações, elevai o vosso espírito, que a vossa mente não seja povoada por pensamentos mundanos, fúteis e caráteres menos nobres. Mas quantas vezes nós temos esse tipo de pensamento? Talvez possa ser a maior parte do nosso dia, não é mesmo? Então, é isso que faz tornar um desafio para nós. Procurar manter o nosso pensamento elevado. Este realmente é um desafio. Educar os nossos instintos. É sair do homem velho. Mas o que é o homem novo, se não for a sua mudança de comportamento, a sua mudança de atitude, a sua melhora de sentimento e de pensamento? De que adianta a gente rezar, vir à casa espírita, frequentar uma igreja, seja qual for, se nós ficamos aqui pensando na nossa vida lá fora, ficarmos pensando naquilo que a gente tem para resolver amanhã? Quando a passagem diz, elevar os vossos corações, quantas vezes pedimos, meu anjo da guarda, por favor me ajude? Mas o que adianta nós pedirmos ajuda se nós mesmos não nos ajudamos? Nós mesmos mantemos muitas vezes pensamentos nocivos e prejudiciais para nós. Como é que nossos amigos, benfeitores, vão nos ajudar se nós mesmos não conseguimos nos ajudar? Então, por isso, existe esse desafio, que é educar os nossos instintos, os nossos impulsos, evitar toda forma de excesso, alimentação, sono, ócio, trabalho, evitar exteriorizar tensões, anseios, aqueles anseios de instintos bem grotescos, que são os nossos vícios. Nós devemos procurar viver integralmente, viver o hoje, viver o agora, deixar abrir o nosso coração, estar completo no momento, no
devemos estar. É claro que para nós, os nossos instintos ainda há aqueles bem fortes, porque eles são bagagens que a gente traz de experiências pretéritas. Por isso que nós precisamos trabalhar firmemente para substituir tudo isso em pensamento, em sentimento nobre e pensamento elevado, o que não é uma tarefa fácil. A segunda parte do Evangelho continua o nosso espírito protetor dizendo: não penseis, porém, que queiramos vos levar a viver uma vida mística, isolada do mundo, que vos mantenha fora das leis da sociedade, em que estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens do vosso tempo, da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às futilidades de cada dia, mas fazei com um sentimento de pureza que as possa santificar. Lá no Evangelho, lá no Livro dos Espíritos, na questão 766, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a vida social está na natureza? E os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida da relação social. Tudo tem uma razão de ser na obra divina e deve ser bem utilizado. Na questão 767, outra pergunta: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? E os espíritos respondem: sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, nós temos um objetivo enquanto homens no mundo, enquanto seres humanos encarnados, que é lutar pelo nosso progresso espiritual. E aí, muitas vezes nós pensamos: neste mundo que é tão grande, eu tenho mais de 7 bilhões de irmãs e irmãos, como eu posso ajudá-los? Então a gente tem que pensar que a gente tem que se ater principalmente no nosso mundo. O nosso mundo, a princípio, é o nosso meio familiar. São os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos colegas. É nesse meio social que a gente deve lutar pelo nosso progresso espiritual. Muitas vezes nós temos aquele vizinho, aquele amigo que perde a paciência. E é aí que entra o nosso auxílio, seja ficando em silêncio, seja fazendo uma prece, seja auxiliando mais diretamente esse irmão. Nós temos papéis diferentes. Alguns são pais, outros são mães, outros são tios, avós, chefes, subordinados. Mas para Deus, ninguém é diferente, porque todos somos irmãos. Na terceira parte do Evangelho, o Espírito Protetor diz assim: fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de características opostas. Não magoeis a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, joviais e ditosos, mas com a alegria de uma boa consciência e a aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. Então, aqui o Espírito Protetor, ele nos lembra que no mundo nós vamos conviver com os mais diversos tipos de pessoas. Na maioria das vezes, são muito diferentes de nós, pensam diferentes de nós, têm crenças religiosas diferentes de nós, posicionamento, comportamentos diferentes de nós. Então, é certo que ninguém é igual a nós. Aí nós muitas vezes imaginamos: mas não seria melhor se Deus colocasse junto de cada um de nós pessoas iguais, que pensassem como nós?
Não seria mais fácil o convívio? Mas e se pensássemos todos iguais, aonde estaria o espaço para o progresso? Porque o crescimento de cada um vem justamente da diversidade. E é justamente na diversidade que nós vamos encontrar a dificuldade. E é na dificuldade que nós vamos aprender. Nós vamos aprender a ter paciência, nós vamos aprender a compreender o outro, a respeitar o outro, a aceitar o outro como ele é. Então, nesse esforço de uma convivência pacífica entre os diferentes, entre os desiguais, todos têm a oportunidade de desenvolver o seu potencial espiritual. É por isso que nós estamos aqui encarnados. Deve, então, o homem aproveitar todas as oportunidades que a vida social proporciona, nas suas mais variadas experiências, na convivência com seus iguais, com seus diferentes, na participação das atividades coletivas. É isso que vai nos levar à grande caminhada espiritual. Quando a passagem diz sede joviais, sede ditosos, o Espírito Francisco de Paula, no livro Quem é o Cristo, no capítulo 19, que foi psicografado por Raul Teixeira, diz assim: em chegando ao mundo terrestre, todo espírito, desde os mais simplórios até os mais aquinhoados de valores gerais, estará a braços com as condições do planeta. Os que sonham com uma vida sem problemas, mesmo estando na Terra, com certeza se julgam injustiçados por Deus, por tê-los internado nesta e não noutra paragem cósmica. Então, aqui nessa passagem, fica um convite para que a gente possa exteriorizar a nossa leveza, a nossa alegria de viver. E nós não temos ideia como a nossa forma de viver, o nosso pensamento positivo pode fazer bem para aquele que está próximo a nós, que tem suas dificuldades. Muitas vezes, um irmão está triste, depressivo, isolado, passando por uma determinada situação. E a gente, sem saber, muitas vezes diz um bom dia bem alegre para essa pessoa, bem feliz, sorri para essa pessoa. Então, muitas vezes esse simples ato pode fazer uma grande diferença na vida daquela pessoa, naquele momento. Nós não sabemos quando vamos voltar deste plano, mas o convite é que nós temos que refletir todo dia. Nós estamos aproveitando bem a nossa vida? Não estamos deixando de lado as nossas boas marcas? Que marcas eu estou deixando para que os meus familiares lembrem de mim? Na quinta parte, o Espírito Protetor diz assim: a perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais íntima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Então, a gente pode parar um pouquinho e perguntar assim: como que são as nossas relações no nosso dia a dia? Estamos fazendo alguma caridade, por menor que seja? Deixamos de conviver com aquela pessoa que muitas vezes nos parece tão difícil? Nos isolamos? E em casa, nós conversamos com os nossos familiares? A gente pergunta para aquela pessoa que a gente percebe que está diferente: o que você tem? Posso te ajudar?
muitas vezes nós observamos os próprios familiares conversarem através dos meios eletrônicos, mais através dos meios eletrônicos do que pessoalmente. Isso não é uma forma de isolamento? O isolamento, ele está dentro de nós. E o que fazer para mudar isso? Como praticar a caridade absoluta se nós estivermos isolados? Então, a passagem do Evangelho nos sugere lembrar de Cristo, que ele estava sempre no meio da multidão, passando a sua mensagem de amor para a humanidade. E que ele nos deixou muitos exemplos para seguir, que ele nos ensina todos os dias, através do seu amor, através daquilo que ele quer de melhor para nós. No próprio ambiente em que vivemos, muitas vezes com pessoas de má fé, é nesse ambiente em que nós devemos atuar, em que nós devemos dar a nossa pequena contribuição, seja um olhar para essa pessoa, uma palavra. Independente da posição social que ocupe, todos têm algo a doar sempre. Todos têm condições de fazer a caridade a qualquer momento, porque a caridade não é só doar dinheiro, né? É despender o seu tempo com uma palavra, com uma atenção, qualquer coisa que tenha o propósito do bem, já estará ajudando. Na sexta parte do Evangelho e última, o Espírito Protetor diz: não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício, ao martírio e cobrir-se de cinzas. Não, sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se envergonhem a face dos que vos amam e vos dirigem. Então, esta é a essência do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. É uma meta para todos nós, um ensinamento. O que essa mensagem desse Espírito Protetor deste capítulo quer nos ensinar? Primeira coisa, que quando cheguemos ao final do dia, que a gente possa fazer as nossas reflexões, a nossa autoanálise. E pensar, por exemplo, hoje eu não ofendi ninguém. Ou então, hoje eu perdi a paciência. Hoje eu não dei um bom dia para alguém. Hoje eu não sorri para ninguém. Assim começa a nossa autoanálise. É um processo lento, aos poucos, mas necessário para a nossa melhora espiritual. Outro ensinamento da doutrina: todas as oportunidades de convívio entre os nossos semelhantes são oportunidades de exercitarmos o bem. A vida não improvisa, não há encontros casuais. Estamos o tempo todo atraindo para o nosso convívio pessoas que se afinam com a nossa maneira de ser e de pensar. Os bons espíritos, eles nos atendem através das preces, quando pedimos com humildade e sinceridade. Quando eles percebem em nós o propósito de nos melhorar interiormente, mas jamais vão nos atender para satisfazer as nossas futilidades. Outro ensinamento da doutrina: não nos isolemos da sociedade em que vivemos. Pelo contrário, quanto mais nos empenhamos no campo da fraternidade e convívio edificante com o próximo, mais ligados estaremos a Deus. O trabalho útil, a palavra amorosa, o conforto e a solidariedade
também são formas de prece. Só a caridade vai nos transformar. Só a caridade vai transformar a nossa vida. Nós podemos viver num mundo sem pertencer a este mundo, sem nos deixar envolver pelos vícios, pelas tentações, pelos prazeres mundanos. Mas para isso, é necessário que estejamos com o pensamento sempre ligado a Deus, porque é Ele que vai nos auxiliar a tomar o caminho certo nos momentos decisivos. Nós podemos viver os prazeres do mundo, pois a condição humana nos permite. O que nós não devemos é abusar desses prazeres, é nos submeter, a nos escravizar a esses prazeres. Paulo, ele nos afirmou: todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Saibamos então que é no exagero que reside os nossos vícios. É no desrespeito que moram os nossos compromissos kármicos mais dolorosos. E não nos esqueçamos que tudo que plantamos um dia chega a colheita. E que é exatamente no contato com as facilidades da vida, que muitas vezes nós chamamos de tentações, que nós vamos progredir espiritualmente de acordo com as nossas atitudes, nosso ser, nossa forma de agir e pensar. Se podemos usufruir dos prazeres do mundo, podemos pensar assim: onde está então a perfeição? Ela existe, está na prática da caridade, que é o amor em ação. Todos os dias, como eu disse antes, Jesus nos ensina então, através do seu amor, a nos transformar, a mudar a nossa vida, a mudar a nossa forma de pensar, a mudar a nossa forma de viver. Sempre teremos o auxílio e a intuição necessários nos momentos decisivos da nossa vida. O convívio como semelhante é o meio que Deus nos concede para desenvolver em nós o sentimento de fraternidade e amor ao próximo, e assim vencer as nossas provas como homem no mundo. Então, que Jesus nos fortaleça no nosso dia a dia, que Ele sempre nos inspire bons pensamentos, bons sentimentos, para que possamos aos poucos, ao final de cada dia, possamos cumprir essa sugestão que o Evangelho nos deixa, de fazer uma autoanálise de como foi o nosso dia. Porque a vida sempre nos oferece uma nova oportunidade para mudar, para nos melhorar, porque o objetivo é esse: chegarmos um dia à perfeição. Então agora, vamos sentar bem cômodos na cadeira para receber o passe espiritual. Vamos nos conectar com os espíritos de luz da nossa casa. Vamos deixar o nosso dia a dia lá fora. Por esses instantes, vamos imaginar a figura de Jesus à nossa frente, com sua mão estendida sobre nós. E através de suas mãos, entrando toda a energia necessária para energizar o nosso corpo, remover nosso cansaço, nossas tribulações, nossas preocupações diárias, que possamos, através do nosso coração, ouvir o que nosso anjo da guarda tem a nos dizer. Qual o convite de Jesus para esta noite, depois de um dia vivido? Vamos agradecer a Jesus. Obrigada pela oportunidade de todos os dias transformar a nossa vida. Obrigada, Jesus, pelo abraço fraterno que nos
dá a cada novo amanhecer. Obrigada pelo amparo que nos fortalece a alma. Obrigada, Jesus, pela oportunidade deste dia vivido, pelo aprendizado, pela saúde, pela sua presença amiga. Obrigado por estarmos neste mundo agora, com todas as oportunidades que o Senhor nos concedeu. Obrigada pela oportunidade de estudo através deste Evangelho, que ele possa nos servir na vida diária e que possamos nos melhorar com sua ajuda, proteção, luz e bênçãos sem fim. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada aos bons espíritos, benfeitores dessa casa, Vó Ana Maria, Bezerra de Menezes, nosso patrono. Eles nos acompanhem durante a semana, nos protejam e nos façam um homem